Olá, terça-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Você sabe quem foi esse personagem da história do Brasil? A nossa equipe conversou com a historiadora Lourdes Conde Feitosa e ela explica todo o contexto que envolve a figura de Tiradentes. E mais... Esporte e solidariedade. Corredores da região aproveitam o dia de folga para praticar atividade física e ajudar quem precisa. Salas comerciais fechadas na cidade dão a dimensão da desaceleração dos setores de comércio e serviços. A gente começa a edição de hoje do Nesp Notícias mostrando que o feriado foi de muita energia para corredores de Bauru e região. Foi realizada nesta manhã a Corrida de Tiradentes, prova que já é tradicional aqui na cidade e incentiva o esporte e a solidariedade. Feriado, dia de aproveitar a folga para descansar. Não para os cerca de 500 corredores que participaram da Corrida Tiradentes, evento de atletismo que chega neste ano à 12ª edição. Enquanto os participantes fazem o aquecimento, quem já está a todo vapor é o Cabo Alcides. Ele coordena as atividades das equipes de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes e conta que, sem o apoio, seria impossível organizar a corrida. Quem coordena não dorme, né? Então, nós chegamos aqui ontem à noite, saímos de madrugada, voltamos e nós fazemos com satisfação. Embora é bem puxado, nós dependemos de outras pessoas. E para nós é um motivo de satisfação. Essa interação social e essa vivência no esporte, essa vivência na qualidade de vida. Além de promover o esporte e combater o sedentarismo, a Corrida Tiradentes também incentiva a solidariedade. Cerca de 1.500 litros de leite doados pelos corredores serão enviados a entidades de Bauru que cuidam de crianças carentes. A prova já é tradicional em Bauru e reúne atletas de toda a região. Esse grupo veio de Jaú e conta com corredores experientes e também com alguns iniciantes. Marília já participa da prova há 3 anos. Para ela, correr cheia de estilo e energia é um remédio para o corpo e para a mente. Eu raspo a sobrancelha, eu gosto que deixar ela mais para cima, assim, pintar toda, fazer a maquiagem, acho que me deixa mais forte, mais alegre, porque a corrida, ela me tirou da depressão. Então eu era muito deprimida, chateada, sempre triste, reclusa. Então eu começar a me produzir umas roupinhas legais, eu me sentia mais à vontade e mais animada para correr. Então eu criei esse estilo meu aqui. O João Batista também encontrou mais saúde nas corridas. Aos 63 anos, ele conseguiu perder peso e ganhar autoestima. Eu era gordão, né? Tava com 106 quilos, um barrigão danado. Aí o que melhorou foi a saúde. O esporte, ele incentiva muitas pessoas pela saúde, porque ela adquire a saúde como troféu, né? Que a saúde é um troféu na vida da gente. A corrida também foi a forma que essa família de Ibitinga encontrou para passar um feriado mais saudável. O esporte já é algo comum na rotina deles. Enquanto a Lindinalva corre, o marido André e o pequeno Gabriel ficam na torcida. O apoio da família é importantíssimo, né? Faz com que a gente corra mais, tenha mais força, tenha mais coragem, porque eles são o sustento, né? Assim, é o apoio mesmo, é o alicerce da gente. Então é muito importante estar com a família, é muito prazeroso estar com a família. Quando o relógio marca 8h30 da manhã, tudo já está pronto para a largada. Os atletas se concentram na Rua Alves Seabra para partir rumo à Avenida Nações Norte. Em um percurso de 5 quilômetros, os corredores coloriram boa parte da avenida. Conforme o tempo passa, os primeiros colocados já começam a aparecer ao longe. Independentemente da colocação, todos cruzam a linha de chegada. Na hora do pódio, 55 troféus são entregues aos primeiros colocados de 15 categorias diferentes. Na geral masculina, quem levou a melhor foi Jairo Ortega de Assis. Corredor há 20 anos, ele conta que vale a pena investir na prática do esporte.
É preferível você investir num tênis, num personal trainer, numa academia, do que você ficar sedentário e gastar com remédio. Ali é o útil e o agradável, né? O meu condicionamento físico, a minha saúde e aliado com esses bons resultados e essas vitórias que deixam a gente muito contente. Lembra da Marília que nós mostramos no início da reportagem? Ela ficou com o 3º lugar na categoria geral feminina. Já os bauruenses foram representados pela Aline, a primeira colocada. Orgulhosa com o troféu, foi até difícil parar para dar entrevista. Isso começou com meu pai e vai continuar como sempre. Isso vai incentivo do meu pai, do meu treinador, que já faleceu há um tempo aí, desde fevereiro, e vai continuar assim. Subir ao pódio é algo apenas para os primeiros colocados, mas a conquista é de todos os participantes. Afinal de contas, a superação dos próprios limites e uma vida mais saudável são os melhores prêmios que qualquer corredor pode desejar. Muito legal. E ainda hoje a gente volta a falar sobre o feriado de Tiradentes. Você vai conhecer um pouco mais da história desse personagem importante para a história do país. O mês de abril tem sido de pouca chuva em Bauru. De acordo com dados do IPMET, até o momento foram registrados 22,9 milímetros, enquanto a média para o mês é de 96. Vamos saber se há chances desse cenário mudar entre hoje e amanhã. Tempo instável em todo o estado de São Paulo. Até esta quarta-feira, a nebulosidade aumenta principalmente no fim da tarde e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Em Bauru, a previsão é de chuva ainda hoje e amanhã, porém de baixa intensidade. A umidade do ar agora é de 73%. A velocidade dos ventos é baixa, 2 km por hora. Hoje a temperatura mínima foi de 22 graus. A máxima chegou aos 31. Para amanhã, a temperatura deve variar entre 20 e 27 graus. Agora a gente fala de oportunidades de estágio. A Prefeitura de Bauru abre inscrições amanhã para o credenciamento de estagiários de nível superior. O edital prevê uma vaga para cada um dos seguintes cursos: administração, enfermagem e serviço social. A remuneração para a jornada de 20 horas é de R$ 308,64. Já para a jornada de 30 horas, o valor sobe para R$ 462,97. Os estagiários ainda contam com um benefício de R$ 190 e vale transporte. As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura até o dia 8 de maio. No próximo bloco, você vai ver que a queda nas atividades de comércio e de serviços nos primeiros meses do ano são sentidas no setor imobiliário. É grande o número de salas comerciais fechadas aqui na cidade. Fique ligado que a gente volta já já. Nós exibimos uma reportagem ontem aqui no Nesp Notícias mostrando a expectativa dos comerciantes de Bauru com a chegada do Dia das Mães. A data pode alavancar as vendas, que caíram até 20% em alguns setores. Uma das consequências dessa desaceleração, tanto no comércio quanto no setor de serviços, é o grande número de salas comerciais para alugar na cidade. Os proprietários desta loja de produtos esportivos mantinham uma outra unidade na Avenida Getúlio Vargas. No fim de janeiro, por conta da queda nas vendas, decidiram fechá-la. Um dos motivos, ficou difícil equilibrar as contas pagando o valor alto de aluguel. Um dos maiores motivos foi a falta de segurança, que nós fomos furtados lá. Outro motivo também foi o alto aluguel, representava muito no nosso faturamento. E a gente testou um ano lá, não veio dando certo, aconteceu esses fatores e a gente resolveu encerrar. Mesmo com o encerramento da loja, Fernando afirma que eles não perderam clientes e ainda assim cortaram custos, já que o prédio desta unidade é próprio. Ampliar os negócios agora só quando o cenário econômico estiver mais favorável. Por enquanto, até estabilizar a economia do país, a gente vai manter essa unidade. O que envolve o custo de um aluguel é muito relativo ao faturamento do local. Ele não pode representar muito no faturamento. No caso da Getúlio Vargas, estava representando e bastante. E essa é uma realidade de muitos empresários. É só dar uma volta pela cidade para notar antigos pontos de comércio fechados.
as placas de locação se multiplicam. Suzana é proprietária de uma imobiliária e explica que o aumento de salas vazias não se deve só ao momento econômico. O grande número de lançamentos em uma mesma região de Bauru seria um dos fatores. Segundo ela, leva de 8 meses a 1 ano para que os imóveis novos sejam absorvidos pela demanda. No entanto, Suzana ressalta que esse cenário já está mudando desde o início do ano. O cenário hoje ele está normal, né? Digo que voltou a procura, né? Teve uma queda na procura da Copa de junho até novembro do ano passado. O mercado já está se recuperando disso, então começou novamente a ter a procura de salas, de lojas, e acredito que vai continuar crescendo o mercado aí, normalizando, né? Ela destaca ainda que, por conta da maior quantidade de imóveis comerciais para locação, os preços estão se acomodando. E para quem está prestes a abrir um negócio, essa é uma situação favorável. Hoje está muito bom para quem quer comprar, quem quer alugar. Teve um período que fechou várias lojas, então tem bastante oferta, então que consegue fazer uma negociação boa. Né, não dos preços altos, como estava até o ano passado, mas deu uma boa normalizada nos preços, consegue um desconto bom. Mas o vice-presidente da ACIB não tem uma visão tão otimista. Ele afirma que a tendência é que a queda nas atividades de comércio e serviços se intensifique. Isso porque estão previstos pela presidência ajustes em impostos no início de julho. Nós tínhamos uma desoneração que ela diminuía a carga tributária do comércio, do serviço e da indústria. Agora, a partir de 1 de julho, não tem mais como, porque as empresas, a tendência é, inclusive, aumentar as suas demissões. Esse aumento de 150% é um aumento muito grande para as empresas que já estão com dificuldade em locação, aumento de energia elétrica, que veio uma série de situações. Então, a gente volta para as locações que realmente vão ficar mais vazias as salas no entorno de Bauru. Por isso, Martinello alerta que os empreendedores, ao decidirem abrir um negócio, avaliem as vantagens e desvantagens do investimento. A gente precisa tomar muito cuidado com aluguel, com água, com luz, com funcionário, encargos, ver essa situação da desoneração da folha de pagamento, se encaixa, a situação tributária, se ela pode ser microempresa, EPP, lucro real, presumido. Tem uma série de situações aí que as pessoas precisam analisar antes de abrir qualquer empresa. A Pró-Reitoria de Extensão da Unesp recebe até o dia 18 de maio inscrições para o concurso de criação do logotipo do Comitê de Artes e Cultura. O objetivo é consolidar a identidade visual do comitê. Podem participar alunos, professores e servidores da universidade. As inscrições são gratuitas. Para participar, é preciso preencher os formulários do concurso e enviá-los junto com o projeto gráfico para a Pró-Reitoria em São Paulo. O autor do logotipo vencedor cede os direitos de reprodução à Unesp e terá o nome vinculado ao conteúdo produzido. Além disso, recebe um diploma de menção honrosa e 5 livros do acervo da editora Unesp. A divulgação da proposta vencedora será no dia 12 de junho. Depois do intervalo, você vai conhecer mais sobre a história de Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira que lutava pela independência do Brasil. É já, fique ligado! Estão abertas até o dia 8 de maio as inscrições para a etapa municipal do Mapa Cultural Paulista. O projeto da Secretaria de Estado da Cultura tem o objetivo de promover a circulação da produção artística paulista. Quem tiver interesse em participar deve preencher as fichas de inscrição no site da Prefeitura de Bauru e depois entregá-las pessoalmente na Secretaria de Cultura junto com os documentos pessoais. Os trabalhos serão julgados na etapa municipal e regional. Aqueles que forem selecionados para as fases estadual e circulação vão participar de eventos específicos para cada modalidade artística e recebem um prêmio de R$ 2.000. Nessas etapas, as produções também serão registradas em catálogos, CDs e DVDs. Que hoje é feriado não é novidade, mas você sabe quem foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes? Nos livros de história, a gente aprende que ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, um dos movimentos que lutavam pela independência do Brasil. E por isso ele foi morto e esquartejado. Mas essa é só uma parte da história. Nós não temos uma ideia
pronta e acabada sobre quem foi esse personagem histórico. Existem muitas discussões e muitos estudos falando sobre, afinal, quem foi esse personagem. Também não temos nenhuma imagem dele na época, né? As referências que nós temos imagéticas são de praticamente 100 anos após a morte dele, né? Então, nós temos uma litografia de 1890, né, do Décio Vilares, que mostra essa imagem que nós estamos mais acostumados, do Tiradentes com uma corda no pescoço, mas com barbas, com cabelos longos, né? E depois eternizado na imagem do Pedro Américo, que aparece o personagem já esquartejado, mas ainda de cabelos longos e de barbas, né? Então, há muita discussão sobre, afinal, quem foi Tiradentes e como que foi, né? E também a questão do posicionamento social, né? Se ele era mais abastado, menos abastado. Então, há muita discussão sobre isso. O que nós sabemos é que, pelos autos da devassa, que foi os registros do movimento da Inconfidência Mineira, que aconteceu justamente, né, em Vila Rica, nessa região de Minas Gerais, que foi no finalzinho do século XVIII, né, 1789, mesmo período da Revolução Francesa. E aí nós temos nesses registros pessoas, nomes, indicação de pessoas que participaram desse movimento. E o nome do Tiradentes está lá. 11 pessoas foram indiciadas à morte naquele momento, mas os outros 10 acabaram sendo perdoados. Então, só Tiradentes é que acabou indo à forca e ao esquartejamento. Então, isso também contribuiu um pouco para a construção desse mito que passa a ser como um ícone, né, do próprio movimento de independência, de separação de Portugal naquele contexto, né? Só que eu acredito que seja importante nós também tratarmos de outros movimentos que aconteceram próximos a essa data, que foi a própria Inconfidência Baiana, que acontece exatamente 10 anos depois, né? Também 11 pessoas foram indiciadas à morte e todas elas foram enforcadas e esquartejadas, né? E nós não falamos sobre isso. Então, a condenação de Tiradentes não foi exclusiva, né? E muito diferente de outros. Por que escolher Tiradentes como um ícone republicano? E isso vai acontecer justamente no início do regime republicano, né? Nós tivemos em 1889 a proclamação da República. Em 1890, ou seja, um ano depois, nós já vamos ter a definição da data de 21 de abril como o dia de Tiradentes e feriado nacional, né? Nós vamos ter, depois de 3 anos, aquela pintura que eu falei para você, do Tiradentes esquartejado. Então, nessa construção, é preciso entender que a região sudeste passava por um significativo desenvolvimento econômico com a expansão cafeeira, né? Então, aqui, dando-se a proclamação da República, era importante criar um ícone, né? Que vai sendo, é claro, não inventado nesse contexto exato da proclamação da República, mas tem uma trajetória de algumas décadas anteriores. Jesus Cristo foi traído por Judas, né? Também Tiradentes foi denunciado, né? Então, essa criação, as características físicas dizem respeito a uma tradição cultural religiosa que fazia com que o ícone fosse muito mais aceito pela própria população. Se nós pegarmos historicamente, é muito descontextualizado essas imagens. Por quê? Tiradentes ficou 3 anos preso no Rio de Janeiro, né? É muito improvável que um condenado à morte fosse de cabelo longo, ser enforcado, né? Então, o ingrediente cultural é muito importante nesse contexto
de confecção do ícone republicano. O que é hoje para nós a República? Acho que essa é a grande questão. O que nós entendemos, ou o que nós almejamos, o que nós podemos fazer para construir efetivamente uma res pública, uma coisa pública, né? Nesse momento que nós estamos falando tantos de escândalos, né? Onde o próprio bem público é utilizado como uma questão privada, né? Um oportunismo, né? Então, também não é algo específico desse momento, nós vamos perceber ao longo da trajetória histórica essa confusão, né? Até se nós pegarmos no próprio momento da Inconfidência Mineira, uma das análises falam assim, que naquele momento eles também não faziam essa separação, né? Eles também não pensavam numa república nacional liberal como nós temos hoje, né? Então, a própria ideia de república vai sendo construída gradativamente. Então, hoje, né, que república nós queremos? Uma reflexão importante. O Nesp Notícias volta ao vivo amanhã às 5h30 da tarde. Um bom restinho de feriado para você. Tchau!